Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa que tem 2 horários semanais, quintas às 19h30 e aos domingos às 10 horas. São 2 programas e aí é bom porque eu posso expandir bastante os temas, posso fazer temas sequenciais, começando quinta, domingo, seguindo quinta. E aí vocês que escutam os programas já sabem que tem esse encadeamento dos programas de quinta e de domingo. Hoje, aqui na parte técnica, meu amigo Euri, que está comigo hoje. Bom, vamos lá. Nesta semana, eu tenho uma série de palestras no Rio de Janeiro, então deixei o programa gravado. Eu estava aqui no saguão da rádio, eu chego sempre muito antes, esperando chegar o horário da gravação para fazer o programa. O Euri tinha me avisado, estava aqui o Edu, também Scarfon, grande amigo, grande sensitivo, fazendo aqui o programa dele. Eu estava aguardando ali na recepção e hoje, horário de tarde, mais cedo, horário da gravação, estava cheio de gente ali no saguão, conversando. Eu estava escutando música, fazendo as últimas anotações dos tópicos do programa. E aí eu coloquei uma música que sempre me inspira e me emociona, do grande músico Marcos Viana, mineiro, carreira dele internacional muito legal, fez muitos temas de novelas, e ele também, na década de 80, ele organizou, fundou a banda Sagrado Coração da Terra, de rock progressivo. Na época, eu jovem, 20 anos, 20 e pouco, comprava os vinis da banda do Marcos Viana. Depois ele passou a fazer a carreira solo dele, que eu tenho tudo dele. Nos conhecemos, ele esteve aqui por 2 vezes, aqui no programa Viagem Espiritual, na década de 2000. Nos tornamos aí amigos, né? Nos vemos muito raramente. Ele tem muito trabalho, viaja muito, e eu também. Um grande abraço para o Marcos Viana. E ele tem uma música que eu gosto muito, está aqui no meu iPod, que é a música A Divina Voz. Essa música é evocativa do Krishna, o grande avatar da tradição hindu, e ela, para mim, tem um significado espiritual muito forte, pessoal mesmo, né? E eu, então, estava escutando outras músicas variadas, e aí, como estava passando gente ali no saguão, outros apresentadores, eu, então, ouvindo ali, resolvi mudar o teor da música que eu estava ouvindo e fui catar essa música ali no iPod, A Divina Voz, Marcos Viana. Vocês encontram no YouTube facilmente. E aí coloquei para tocar. Fechei os olhos, elevei os meus pensamentos e aí desceu aquela energia legal, aquela inspiração, aquela coisa que muda a atmosfera da gente. Eu estava com as mãos na mesa ali do saguão, e imediatamente a aura das minhas mãos dilatou com uma energia clarinha e, ao mesmo tempo, a aura da própria mesa dilatou junto. Isso é normal, eu já comentei com vocês outras vezes, principalmente para curadores e curadoras que utilizam as mãos para passar energia. Muitas vezes, você está com as mãos tão energizadas, você está encostado num caderno, o caderno, a aura dele dilata. Você está segurando um copo de água, uma xícara de café, naquele momento também dilata a aura daquele recipiente. E dilatou a aura da mesa, e tem uma planta grande num vaso, eu olhei, a aura da planta também dilatou. E eu então captei aquela atmosfera e aí vim para cá fazer a gravação.
estou contando para vocês uma coisa que é do meu trato pessoal, mas é que eu gosto de compartilhar essas vivências, porque eu sei que muitos de vocês também têm as suas. Eu estou falando aqui do Krishna, mas eu não tenho nenhuma exclusividade no meu coração. Eu gosto de muita gente. Poderia ser Jesus, poderia ser o Buda, Lao Tse, Maria, Kuan Yin, Iemanjá. Mente aberta e coração aberto, é assim que eu gosto de funcionar. E aí, dentro dessa vibe, eu estou falando isso para vocês com uma determinada intenção, que é: busquem essa música do Marcos Viana no YouTube, a Divina Voz. Por favor, escuta de olhos fechados, eleva os pensamentos, se abra, deixa que a própria atmosfera disso pode chegar em você e melhorar a você, sabe? E coloca aí no repeat em casa e deixa ela tocando de fundo e sintoniza e vê o que acontece. Pode rolar alguma coisa muito bacana. Poderia ser o Om Mani Padme Hum da tradição budista, poderia ser o Pai Nosso de Jesus. Sabe, são essas expressões criativas espirituais que a gente vai se ligando, se abrindo. O importante é aquilo ser da luz, do bem, e que faça a gente melhorar, pensar alguma coisa boa. Então, eu estou falando isso inicialmente justamente para poder falar desta música e mandar um grande abraço ao Marcos Viana e agradecê-lo por ele ter feito essa bela peça musical que eu utilizo bastante nos meus trabalhos espirituais, sempre passo para os meus alunos e agora estou passando a dica para vocês, tá bom? Antes ainda de eu pegar os tópicos do programa sobre saídas do corpo, principalmente, eu venho contando aqui para vocês ao longo do ano passado para cá, o meu pai, o seu Valdemar, desencarnou em abril de 2024. E eu venho contando alguns lances da passagem dele por lá de lá, a adaptação dele, já ouvi várias vezes. Outro dia contei aqui que ele apareceu numa reunião espiritual que eu estava conduzindo, ele estava ali, eu fiquei muito contente. Já contei aqui que eu encontrei meu pai, eu estando fora do corpo, em casa, na parte de trás da casa, na lavanderia do apartamento. Eu vi ele me abraçou. E o que acontece? Eu vi o meu pai dias atrás, a expressão dele está remoçada, como eu sempre falo, quando a pessoa está bem remoça, sabe? Impressionante, remoça 20, 30 anos, os olhos brilhantes. Mas eu vi o meu pai num determinado lugar extrafísico, que é como se fosse uma colônia, uma comunidade extrafísica de cura. E ali se reúnem pessoas que trabalham passando energia no plano extrafísico, todas vestidas de jalecos brancos, como um grupo de curadores ou de terapeutas ou de médico faria. E eu vi alguns médicos desencarnados vestidos com jalecos brancos, homens e mulheres serenos, tranquilos, que operam na vibe espiritual da medicina. Já eram médicos aqui, bons médicos, boas pessoas, e que hoje estão do lado de lá continuando o bom serviço. E o meu pai vestido com jaleco branco, e eu claramente percebia que ele estava como um aprendiz das artes da cura do lado de lá para trabalhar nesta comunidade. E me foi dado vê-lo, eu pude percebê-lo entre planos, e aí naturalmente, e o meu pai tímido, do jeitão dele, calado, mas prestando atenção, e como ele estava num trabalho meu há algum tempo que eu contei aqui, e agora ele está num trabalho do lado de lá. Os mentores estão dando uma forcinha para ele, engatando ele em trabalhos extrafísicos. Veja, pessoal, meu pai, que era o cara materialista aqui, que se envolveu no final da vida por influência da minha mãe, muito religiosa, dentro da parte religiosa, só para agradar minha mãe, porque por dentro ele não acreditava em nada. Minha mãe, que está desencarnada desde 2017, também já a vi várias vezes. E aí eu perguntei ao meu pai, e aí, você encontrou com a mãe? E ele me falou, ainda não. Eu falei, como ainda não? Já era para você ter reencontrado com ela, né? O que acontece? Eles ficaram casados 50 anos. E quando a minha mãe partiu, em 2017, o meu pai já estava com bastante idade, mas ele ficou até os 90 e poucos anos, até o ano passado, em 2024. E desde a partida da minha mãe, ele levou 7 anos sem a presença dela, morando com meu irmão caçula, e eu muitas vezes pagava uma pessoa para ir lá ajudá-lo, tomar conta dele, né, dando suporte para ele, já que ele estava no Rio, e eu aqui em São Paulo.
E ele, então, nos últimos anos, ficou muito apegado com a minha mãe. Praticamente, emocionalmente, minha mãe dominava o meu pai e arrastou ele para dentro da igreja evangélica, da qual ela era uma das mais fervorosas componentes de um grupo religioso, e o meu pai foi se deixando levar de forma passiva, já estava mais fraco. Isso acontece com muita gente de idade, é arrastada por um grupo familiar de alguma religião, seja lá qual for, e a pessoa já não tem mais força para resistir. Ela vai porque depende da família ou porque está passiva emocionalmente. Isso acontece com muita gente. Você imagina, uma pessoa médium a vida inteira, ocultista, sei lá o que for, a vida inteira. E aí, quando ele vai ficando velhinho, fica nas mãos da família que arrasta ele para dentro de uma religião, fala, tá vendo, agora convertemos ele, né? Isso acontece, eu vi várias vezes, e isso em vários contextos, não é uma área só. Eu estou contando a experiência do meu pai que eu acompanhei. Então, meu pai foi arrastado para dentro do contexto religioso pela força da minha mãe, que o dominava completamente. Então, ele foi ficando muito passivo. Quando ela partiu para o lado de lá, parte dele não queria continuar vivo aqui na Terra, porque emocionalmente ele sentiu que um pedaço dele tinha ido embora. Só que o corpo dele, de idade, mantinha a vitalidade, mas ele não queria mais viver. Os últimos anos dele, ele não tinha força emocional. Eu ia visitá-lo, ele mal falava comigo, porque ele não queria ficar, ele queria ficar quieto na dele, igual um tatu para dentro de si mesmo. Ele não queria papo, ele queria a mulher dele, a minha mãe, a presença dela e tal. Pois bem, o meu pai está desencarnado, foi em abril do ano passado, tem nem um ano, usando a medida de tempo daqui para contar o caso. E aí eu perguntei para ele, e aí, você encontrou com ela? Ele falou, não. Eu falei, como que você não encontrou com ela? E ele então me explicou, e isso telepaticamente, meu pai está fazendo certinho mentalmente, já está mais adaptado como espírito desencarnado, já dentro da trilha dele, e eu estou muito contente, né? E aí ele falou para mim, não, os organizadores aqui, os diretores desse local onde eu estou aprendendo a trabalhar com energia, eles me disseram que eu tenho que ficar um tempo aqui até eu ganhar toda a força, trabalhar, ajudar os outros, e aí no momento certo vai haver esse reencontro. Eu falei, mas por que não estão deixando vocês se encontrarem? E ele falou, me disseram aqui que eu criei muita dependência emocional com ela e que um encontro agora com ela só iria aumentar a dependência. Então, primeiro, eu preciso ganhar minha independência aqui energética, para quando encontrar com ela, ser um encontro de fusão de energia, que não seja mais aquela coisa emocional, passiva e emocional que eu caí nessa armadilha. Meu pai falou isso claramente para mim. E por que eu estou contando isso para vocês? E não havia tristeza nenhuma no meu pai. Ele estava preocupado com o trabalho que ele estava aprendendo, a arte da cura que ele estava aprendendo. Aqueles médicos desencarnados eram espíritos bem tranquilos, serenos, ali ajudando todo mundo. E o meu pai está aprendendo com eles. É o lugar certinho para ele ficar e ganhar autonomia. E ele estava tranquilo, não havia tristeza nenhuma, ele estava bem resolvido de que eventualmente ele vai encontrar com ela, mas não pelo prisma da dependência ou da saudade doentia, mas pelo prisma dele estar bem com ela, tá? Ele bem com ele mesmo, desculpe, para encontrar com ela e aí fundir essa energia e tocar a bola. E minha mãe está no processo dela também, do lado de lá, vendo as coisas dela. A dependência era do meu pai, não era dela. E ela foi antes dele, 7 anos. Então ele está ali sendo trabalhado e trabalhando e aprendendo. Fiquei contente de ver meu pai ali, agora atuando, passando energia, aprendendo um monte de coisa. Fiquei muito contente de ver meu pai, que eu nem posso dizer que o meu pai já está ficando bem diferente, e eu não quero que ele fique aparecendo para mim, me dando mensagem, eu quero que ele suba, eu quero que ele vá para as estrelas. Eu entendo isso, eu trabalho com isso, não tem dependência emocional, eu quero que meu pai seja feliz, eu não quero que ele venha me passar mensagem, eu não quero que ele de lá se preocupe comigo aqui ou com meus irmãos, eu quero que ele vaza on, sobe para as estrelas, vai ajudar os outros, ele está aprendendo, está treinando, e eu estou contando isso para vocês de coração, e não peço que ninguém pense igual a mim, eu estou dizendo como eu me sinto e penso, como eu trabalho com a parte espiritual, faz parte também contar esses relatos e para clarear também as coisas, né? E foi muito legal tê-lo visto. E agora, o seu Valdemar, bola para frente, vai trabalhar a luz, cara, e vai ser feliz aí, e eu vou fazendo o meu trabalho por aqui, e todo mundo vai
em frente, tá bom? Então, acho que contar algo assim não é somente expor o lado pessoal meu, da minha família, mas faz parte, gente. Muitos de vocês estão quebrados pela perda de alguém e eu estou contando essas coisas do lado de lá, não tem morte, coisa nenhuma, a pessoa segue e é legal poder contar isso. Eu vou contando, não é por ego, vaidade. Sabe, tem gente que acha que é ego ou vaidade, nada disso. Simplesmente a fluência da comunicação espiritual ao natural, não religiosa. Sabe, eu não fiz nenhuma prece para encontrar meu pai, não acendi vela, não estava dentro da pirâmide, não pedi a Buda, simplesmente a correlação entre duas pessoas, uma encarnada e a outra do lado de lá, ambos espíritos, um na matéria e o outro fora, dentro da comunicação natural entre pessoas por entre os planos. E eu acho que tudo isso é muito revestido de doutrinação, religião, muita coisa sobrenatural, e isso tira das pessoas a normalidade de um contato espiritual humano, sadio, em que a pessoa do lado de lá cresce, a pessoa do lado de cá também cresce, sem dependência, sem tristeza, sem aquela lamentação, sem treva, simplesmente na luz da consciência. E é isso que a gente precisa, pelo menos para mim, excelente isso, para o meu pai está sendo excelente, e vamos que vamos em frente. Bom, agora deixe-me entrar nos temas do programa. Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas de saídas do corpo, que é o tema recorrente principal do programa, nome do programa Viagem Espiritual. Então, muitas vezes eu retomo alguns temas, repito alguma coisa, está cheio de gente nova, toda hora as pessoas perguntam coisas, às vezes as perguntas muito repetidas, eu tenho paciência, vou respondendo. Muitas vezes quem está estudando, às vezes fala, você repetiu, não está considerando a pessoa nova que não sabia aquilo e está perguntando. Então, eu faço dentro da média, para que seja útil para todo mundo. Então, vou retomar algumas coisas aqui em conjunto sobre saídas do corpo para desmistificar algumas coisas. E logo no segundo bloco, eu vou dar uma ou duas dicas para vocês de bioenergias, tá bom? Então, vamos lá. Olha, muita gente me pergunta sobre mentores nas saídas do corpo. Já comentei aqui muitas vezes que a saída do corpo não é mediúnica, ela é anímica. Veja, você um dia encaixou no corpo, você já vivia antes, encaixou, passa uma vida dentro do corpo, uma hora você vai desencaixar. Isso não é mediunidade, você desceu, entrou, um dia você sai. Aquilo que nasce um dia passa para o outro lado, dentro do trâmite natural da vida aqui na Terra. Então, a saída do corpo pela morte também é uma saída do corpo, uma projeção astral definitiva do plano físico para o plano extrafísico. E a morte não é mediunidade. Você desencarna lá na frente porque um dia você reencarnou. Isso é um processo anímico, é o teu aprendizado. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria um tipo de mediunidade, e não é o caso. Então, nós temos dois tipos de saída, anímica, tá? Ou mediúnica. E podemos dizer, temos saídas temporárias e saídas definitivas. A saída temporária é aquela que ocorre durante o sono, estados alterados, estados anímicos ou mediúnicos, que já citei tantas vezes. E também a saída do corpo definitiva, que a gente chama de morte, desencarnação, simplesmente passar para o lado de lá e seguir a vida como espírito, agora sem o corpo, mas mantendo a consciência e levando as coisas para frente. Então, você pode ter uma saída do corpo temporária ou uma saída do corpo definitiva. Ambas são projeções. E isto é anímico. Pelo fato de você ter encaixado, você desencaixa. Seja parcialmente, seja definitivamente. Ora, existe todo um potencial anímico dentro da pessoa, porque ela é um espírito encaixado na matéria. Então ela tem o potencial de pensar, de ter sentimentos, ela pode radiar uma onda mental telepática, isso é anímico. Ela pode escrever algo, ela pode meditar, ela tem um conjunto de possibilidades dela como espírito encaixado, anímica, né, da própria alma, vamos chamar assim. E também eu posso chegar a exteriorizar a energia com as minhas mãos ali para o Euri, pelos meus chakras. Isso é anímico, eu não preciso de um guia espiritual para projetar energia para o Euri. Vocês também não. E outrora, muitos grupos achavam que para poder passar energia tinha que ter um guia. Não, você tem o Reiki, que mostra outra coisa, você tem a cura prânica, tem o Jorei da Messiânica, você tem muitas maneiras de passagem de energia anímicas.
Por outro lado, existem passagens de energias mediunicamente, onde um ser extrafísico positivo vem, acopla energeticamente e, através do médium, irradia energia, no caso, um médium sendo o intermediário de uma presença espiritual que, através dele, passa a energia. Isso é um passe anímico. Você vai encontrar mais isso dentro da área espírita, dentro da área da Umbanda, por exemplo, dentro de alguns grupos espiritualistas que também têm passagem de energia mediúnica. Então você tem aí 2 blocos, o anímico e o mediúnico. A saída do corpo também entra na mesma questão. Pode haver uma saída do corpo espontânea, de dentro para fora, anímica, como pode haver uma saída do corpo mediúnica pela presença de um ser espiritual que manipulou energia e ajudou a pessoa a se soltar. Então são 2 possibilidades, anímica, mediúnica ou a mescla de ambas as coisas. O que acontece é que pessoas que trabalham a mediunidade, algumas tendem a achar que tudo é mediúnico, esquecendo do potencial anímico do próprio espírito encarnado. E pessoas que trabalham com a parte anímica e não gostam de trabalhar com a parte mediúnica, acham que tudo é anímico, e também não é assim. Então, mente aberta, dentro do estudo das saídas do corpo, você vai encontrar pessoas que vão falar daquilo animicamente e outras mediunicamente, e você, com a mente aberta, sabe que ambas as possibilidades existem dentro de você. Acontece que a literatura de projeção extrafísica, hoje muito grande, com muitos autores, a maior parte dela é anímica. São pessoas que experimentaram saídas do corpo e começaram a entender o processo e publicaram livros. Não eram médiuns nem frequentavam um grupo. E existe, por outro lado, toda uma literatura espiritualista em geral, com relatos de médiuns e sensitivos que narram saídas do corpo com a presença de mentores. Então, de mente aberta, você reconhece que pode haver uma saída você mesmo produzindo, como pode haver uma outra saída, alguém ajudando você neste trâmite da saída do corpo. Então, um dos mitos que ficou dentro mais da abordagem mediúnica é de que você tem que fazer uma prece e pedir ao seu mentor espiritual para sair do corpo. Isto não é verdadeiro. É só olhar a literatura de saída do corpo, que está cheia de relatos de pessoas que não fizeram prece nenhuma. Já contei do meu gato, o Ernesto, que tinha saída do corpo e não fazia prece nenhuma e não lia livro religioso de lugar nenhum. E eu, com as experiências fora do corpo espontâneas, também não fazia prece alguma. Então, o lance da prece, ele é de cunho pessoal. E outra, para quem a pessoa vai fazer a prece? Isso depende do parâmetro espiritual que ela tem. Então, se você é cristão, você vai fazer uma prece para Jesus, por exemplo. Você é budista, uma prece ao Buda. Você é hindu, uma prece ao Shiva, ou Rama, ou Krishna, por exemplo, né? Você é da Umbanda, uma prece a Iemanjá, Oxum, sei lá, é aquilo que toca o seu coração e que você respeita. Então, na hora que você faz uma prece, é um grau de conexão que você tem de se sintonizar e se ligar ao plano espiritual dentro da vibe que você gosta mais. E alguém pode ter a mente aberta e fazer uma prece para o infinito, para o todo que está em tudo, sem focar em algo específico, que também é uma prece. Então, a prece não está me importando aqui nessa análise para quem você está fazendo. Isso aí é de foro íntimo seu. Faz a prece para quem você quiser, mas que ela seja de coração, em espírito e verdade, e não apenas uma repetição na tua mente. Então, uma prece dessas de coração, dentro da linha que você gostar mais, ou nenhuma linha, o que você gostar de fazer, ela melhora a tua vibração, porque ela evoca em você um clima de pensar em algo espiritual que te conecta melhor. Esse é o sentido da prece. Muito legal. Agora, a hora da saída do corpo, ela ocorre porque o metabolismo cardiorrespiratório está baixo e as ondas cerebrais também. Isso causa uma soltura. Agora, alguém vai deitar, faz uma prece e se imbui de um sentimento maior, não é que isso vai fazer ela sair do corpo. Caso ela tenha saída do corpo consciente, ela está imbuída desse sentimento para o lado de lá, de levar esse amor todo para o lado de lá. Então, não é a prece que vai causar a saída. Ela pode causar a melhoria
da tua consciência para usufruir melhor durante a saída com aquele amor que essa prece evocou em você. A mesma coisa, um mantra, seja lá qual for, um sutra, e aí cada um tem a sua. Mas daí a dizer que tem que fazer uma prece ou pedir permissão para o guia para sair, não é verdadeiro, e a literatura de projeção astral, ela mostra outras coisas. Agora, literaturas outras dentro de grupos mais mediúnicos vai falar isso, que é o correto naquele contexto, mas num contexto geral não bate com a realidade. Euri, já estamos em cima? Gente, descobri o mais novo discípulo do Tomás, que é o tal de Euri. Eu falei só um pouquinho, já acabou? Caramba, então, obrigado aqui por esse tal de Euri, discípulo do Tomás. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta e eu continuo com esse tema da saída do corpo. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica, hoje gravando comigo meu amigo Euri. Vamos dar sequência à temática da saída do corpo que eu comecei no primeiro bloco, tá? Detalhe muito importante. Fenômenos parapsíquicos, eles ocorrem pelo próprio potencial da pessoa, clarividência, telepatia, clareaudiência, saídas do corpo, fenômenos anímicos ou mediúnicos. Agora, como cada pessoa lida com estes fenômenos, que são ferramentas parapsíquicas, vai do grau de maturidade e consciência de cada um, que aí é o desenvolvimento da consciência dela, utilizando as ferramentas que ela tem parapsíquicas para poder trabalhar e de se desenvolver, mas sob o prisma da consciência dela e do caráter dela, como tantas vezes eu venho falando aqui e não me canso de repetir, porque esse alerta é perene, para não correr o risco de ficar preso só em fenômeno ou ficar preso no limite, às vezes, que alguém coloca, como esse que eu acabei de falar, que tem que fazer uma prece, pedir um mentor para ter uma saída que é tua, não é dele, é você que está encarnado. Isso equivaleria a dizer para alguém, você vai respirar, tem que fazer uma prece para respirar, você vai almoçar, tem que fazer uma prece para almoçar, você vai deitar, tem que fazer uma prece para deitar. Não, são funções naturais. A prece não tem a ver com essas funções, ela pode ter a ver com o que vai no coração da pessoa e a ligação dela com a atmosfera que ela respeita. E isso variando de pessoa para pessoa, porque senão vai ficar com aquela história. Só a prece de uma linha espiritual que tem força e a das outras diferentes não tem, aí a gente vai cair no fanatismo doutrinário, que é uma coisa que empata a evolução da gente. Bom, a outra parte que eu preciso clarear com vocês, temos uma aura, um campo energético interpenetrante ao corpo humano. Quando o metabolismo cardiorrespiratório desce durante o sono e as ondas cerebrais descem, esse campo energético se dilata, expandindo um pouco. É o campo energético do corpo, não é a aura colorida que vem dos pensamentos e emoções, é a aura do corpo humano que, como todo e qualquer elemento físico, está revestido da energia do planeta. É o chamado duplo etérico, o corpo vital, a energia do corpo humano. Tá? Então, ela dilata como se abrisse momentaneamente uma soltura que permite o corpo psíquico se soltar de dentro para fora devido àquela condição do metabolismo estar mais baixo e também as ondas cerebrais também. Então, nesse momento, o corpo psíquico emerge de dentro para fora numa experiência fora do corpo, com várias nuances. Pode ter uma pessoa que experimenta tudo isso desde o início e a outra que deita, dorme, quando acorda já está lá longe, fora do corpo, sem ter visto a saída. Acontece que em torno do corpo humano forma-se um campo energético, que eu já comentei aqui com vocês, que é a faixa de atividade do cordão de prata. E aparecem vários filamentos energéticos, desde a cabeça aos pés, milhares deles, mais 7 filamentos maiores e mais encorpados fluem
da área dos 7 chakras, formando 7 ramais energéticos, 7 filamentos maiores, que à medida que a pessoa vai se afastando do corpo, esses filamentos se juntam formando um feixe de energia, conhecido tradicionalmente como cordão de prata, e muitas vezes já falei aqui da origem da expressão cordão de prata, que é o Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, também chamado cordão astral, fio de prata, teia de prata, elo de prana, ligação espiritual, elo perispiritual, tem muitos nomes, laço fluídico, e não importa o nome que você queira usar, desde que você entenda que são filamentos energéticos que interligam o corpo extrafísico ao corpo humano durante a saída. Na parte extrafísica está a aura do corpo mental, a aura emocional, que é do próprio espírito, que pensa e sente. Mas no corpo abandonado tem a aura do corpo humano, que não é aquela aura que a pessoa levou para fora, mas a aura da matéria, porque todo elemento material também é energia condensada. E entre a aura do corpo humano, que é o duplo etérico, e a aura do corpo astral, filamentos energéticos que são chamados, então, na maioria da literatura do tema, de cordão de prata. Isto na literatura ocidental, porque a literatura da China, por exemplo, ou da Índia, não vai contemplar a expressão cordão de prata, que é bíblica, do Eclesiastes 12, versículos 6 e 7. O hindu e o chinês não leram a Bíblia. Como é que eles vão usar a expressão cordão de prata, que eles nem conhecem? Então, um chinês chamaria de elo de Ti, ou linha de Ki, um hindu chamaria de elo prânico, linha de prana. Os nomes podem variar, mas a gente, como está no Ocidente, e a literatura principal de saídas do corpo está mais no Ocidente, o termo cordão de prata ou cordão astral acabou pegando e aparecendo na maioria dos livros sobre essa temática. Acontece, então, pessoal, que esses filamentos formam um feixe que vai junto. Em torno da aura do corpo duplo etérico, ficando o campo energético como se o corpo humano tivesse todo protegido pela aura, como se fosse uma válvula de segurança, que enquanto o espírito está fora, o corpo está totalmente protegido, ou seja, aquela história de que entra o espírito no teu corpo enquanto está fora, não é verdadeira, é mito mesmo, nem na mediunidade o espírito entra no corpo, eu falo isso para vocês como médium atuante. Então, nesse sentido, esse campo energético, se você olha ele em torno de 4, 5 metros em volta do corpo humano, os filamentos são mais densos. De 5 metros para fora, esses filamentos se juntam num feixe, e aí você observa que até 10 metros para fora, mais ou menos, de distância do corpo, o cordão de prata assume um calibre igual de uma teia de aranha no ar. Daí a expressão esotérica teia de prata ou fio de prata. O fato de tornar-se mais fino não significa que tornou-se mais fraco, porque perto do corpo os filamentos são muito condensados. Mais para diante, eles se tornam muito sutis para permitir o espírito interpenetrar planos outros extrafísicos que não seja o duplo aqui da Terra. Se os filamentos do cordão de prata acompanham o corpo astral com a mesma condensação que estão perto do corpo, o corpo astral vai ficar condensado lá na ponta e a pessoa se vê projetada no meio físico, no duplo. Ela não passa para outro plano, ela não saiu desse plano, pode atravessar objetos, sentir coisa, mas nesse plano ainda, que é o duplo etérico do plano físico. Então, nem sempre a pessoa fora do corpo se vê no plano extrafísico original, ela se vê no duplo desse plano, podendo perceber outras presenças ou não, né? Então, o que ocorre? Alguns autores, dentro da grande literatura de saídas do corpo, um ou outro, que são bem raros, chegam a negar a existência do cordão de prata. Outros acham que aquilo é uma criação mental do próprio projetor para poder lhe dar a segurança de que ele vai voltar e daí por diante. Isto também não bate, pessoal, porque 99% da literatura de saída do corpo mostra esses filamentos e a literatura espiritualista como um todo também. Não é uma coisa que eu imaginei e criei. Eu comecei a ter saídas do corpo espontânea na adolescência, eu vi esses filamentos e não entendi o que era antes de ler o primeiro livro que tocava no tema, que aí eu fui entender o que era. Então não é uma criação mental, são feixes de energia. É igual você pegar um bebê dentro do útero da mãe, ligado por um conduto umbilical,
por onde ele absorve nutrientes da mãe. E aí alguém fala, eu acho que esse conduto não existe, é criação da mente do bebê ou da mãe. Que nada, aquilo é um elo de retroalimentação em que ele absorve nutrientes através daquele conduto do organismo da mãe. A mesma coisa ocorre na saída do corpo, por analogia. Esses filamentos mantêm a conexão energética de ida e volta da energia do corpo astral com o corpo humano e vice-versa. Não é criação coisa nenhuma, é um elemento da natureza. E outra coisa que muita gente também pensou, de que o cordão de prata era um elemento do corpo astral para prendê-lo ao corpo humano. Não, é o inverso. Cordão de prata é um elemento do campo energético humano para prender o espírito dentro da carne por uma encarnação. O argumento que eu posso dar para vocês: a pessoa está fora, o corpo está aqui. Se o cordão de prata rompesse, quem morreria? O corpo humano. O corpo astral continuaria, porque já estava vivo antes de descer para o corpo, né? Antes de nascer aqui. Então, quem precisa de cordão de prata? O corpo humano, porque se não tiver, ele morre. O espírito não precisa de cordão nenhum. Ele vive, já vivia antes do corpo ser formado. Então, enquanto o feto está se desenvolvendo dentro do útero da mãe, com a energia do pai e da mãe somadas, vai se desenvolvendo o campo energético material para conectar o espírito que vai encarnar ali. É como se o corpo tivesse uma gaiola de energia, um campo para aprisionar o corpo espiritual durante uma vida. Esse campo é construído durante 9 meses dentro do útero da mãe, junto com o próprio corpo humano, para ligar o espírito ali e ele ficar conectado durante a encarnação. Quando ele se solta temporariamente, esse campo se dilata na forma de tentáculos energéticos, ou feixes, ou filamentos, formando o cordão de prata. E na hora da morte, por causa da morte do corpo, a energia desliga, e o cordão de prata se abre, e o corpo astral é liberado para fora. Muitas vezes, mentores vêm e ajudam na soltura dessas energias, assim como um parteiro ajuda o bebê a sair do útero da mãe e rompe a conexão para liberá-lo do útero da mãe, que é a ruptura do cordão umbilical. Sobra o coto de cordão umbilical agarrado no umbigo da criança. Dias depois, quando ele cai, a marquinha que fica é o umbigo. Então, quando uma pessoa vai desencarnar, rompe-se ou dilui-se a energia do cordão de prata, ou mentores vêm e soltam. E isso varia de caso a caso. Muitos casos os mentores descem e soltam. Muitos de vocês já leram sobre isso. Mas em alguns casos a soltura é inevitável e natural por lado de lá, pela velhice ou por o desgaste de uma doença e algumas coisas que foram desgastando a energia do corpo. Agora, tudo isso varia. Tem gente que precisa de ajuda para se soltar, o outro sai voando, e enquanto os mentores já na passagem entre planos varia, depende de cada caso, e outros ficam grudados, presos, emaranhados ainda na energia remanescente do corpo, às vezes preso ao ambiente onde está o corpo, e essas coisas todas que variam de caso a caso. Mas os relatos sobre o cordão de prata são muitos, inúmeros, exceção de 1 ou 2 autores, em algum momento, que vão questionar se isso era uma criação mental ou não. Não é. É uma ligação da natureza para manter a conexão entre os veículos de manifestação durante o período encarnatório. E uma dica: tudo que eu estou passando para vocês aqui é tirado da própria experiência que eu tenho há muito tempo, mas também lendo muito para ter uma visão média. E tudo que eu estou falando para vocês, não peguem como verdade absoluta, filtrem tudo, como eu sempre peço a vocês, vê se tem embasamento, se tem lógica, se o que eu estou passando é coerente, sabe? Eu estou dando dados, informações, e observa se está coerente e assimila, se assim achar que deve, se achar que não, não pega. Mas muita gente descreve o cordão de prata, não é criação mental. São ligações. É igual você chegar e falar para alguém: eu acho que teus chakras são criação mental. Nada disso. Os chakras são elementos energéticos de conversão da energia do campo espiritual para o corpo humano e vice-versa, e daí por diante, tá bom? Bom, um outro detalhe que eu comentei aqui uma vez, mas hoje eu quero dar mais dados, é que alguns autores chegam a imaginar de que o corpo astral é formado durante a vida, para quando a pessoa sair, ela ter um campo energético, um invólucro, para ela se manifestar em outro plano, de que pessoas sem consciência não criariam um corpo astral, estariam com uma massa nebulosa sem consciência. Isto também não bate, porque para criar um corpo astral com a mente, você teria que ter o pensamento sobre isso. E se vê animais desencarnados com o corpo astral, e eles não têm mente para ter pensado e criado o corpo astral,
algum. Então eu acredito que alguns autores se confundiram na hora de tentar explicar um outro mecanismo que aparece no ocultismo e aparece também no taoísmo da velha Índia. No ocultismo tem uma técnica chamada projeção do corpo de luz, em que, por exemplo, o Euri está deitado ou sentado, ele imagina uma duplicata dele mesmo brilhante projetada 2 metros fora dele, seja ele sentado, seja ele deitado, uma duplicata flutuante, criada pelo poder mental, que é o quê? Uma forma mental energizada pela mente dele. E aí a pessoa cair no sono, mantendo o foco na duplicata criada mentalmente, para quê? Criar um condicionamento e um automatismo para que quando o corpo astral for para fora, ele vá influenciado pela imagem que o Euri criou. E que imagem é essa? O Euri está ali, ó. Eu estou aqui, mas eu estou 2 metros acima, fora do meu corpo, está ali. Ele cria essa condição, o corpo astral tende a ir na direção do que ele pensou. E ele, então, sai e encampa essa forma mental como se fosse uma coisa só. Chama-se técnica do corpo de luz, existe em várias obras clássicas de ocultismo. A mesma coisa no taoísmo clássico da velha China, a formação do corpo de Ti. Eu tenho muitos livros do mestre Mantak-chia, que é um grande mestre que eu gosto muito, tailandês, mas que conhece bem a parte taoísta, em que ele tem nos livros até ilustrações, que ele se baseou na literatura taoísta antiga. Também tem nuances disso no livro Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelm, que era um sinólogo alemão, um sinólogo que era alemão e morou muitos anos na China, traduziu inclusive uma edição muito legal do Tao Te Ching para o alemão e depois para o inglês, e ele então no livro O Segredo da Flor de Ouro, que tem prefácio do Jung, que era amigo dele, na década de 1920, do século XX, ele então colocou alguns desenhos que mostram a soltura desse corpo de Ti, de dentro para fora. E então se fazia o seguinte nas artes taoístas clássicas, antigas, porque hoje, se você entrar num templo taoísta, se tornou uma religião chinesa dentro mais dos trâmites mais conservadores de qualquer outra religião. Eu estou pegando a parte iniciática do taoísmo clássico. E aí a pessoa, um monge sentado, ele criaria uma duplicata por cima dele, uma forma mental toda cheia de Ti, de energia. Ti é a expressão chinesa para força vital. Ele criaria essa duplicata até o ponto que ele transferiria a consciência dele de dentro para dentro da duplicata e iria para os chamados 9 mundos siderais, onde estariam os templos espirituais, o extrafísico da montanha Kunlun e os grandes Hsien-Tao, que eram os mestres da tradição taoísta, os imortais. Então, o processo era o mesmo do ocultismo, mas muito antes na China. Criar um corpo de Ti, que é uma forma mental, e transferir a consciência para lá, tornar aquilo um veículo. Mas quando a pessoa transfere daqui para lá, é o corpo espiritual dela que vai e interpenetra a forma mental e vai na direção do que ela tinha pensado antes. Isto levou, por confusão, alguns autores a dizer: o corpo astral precisa ser formado. Não, já estava vivo antes de encarnar na matéria. Por isso tem regressão de memória, lembrança do período entre vidas, porque você já tinha um veículo de manifestação muito bem elaborado na natureza para se encaixar na matéria. E só lembrando os nomes que cada área dá: perispírito na área espírita, corpo de luz no ocultismo, psicossoma pelo André Luiz na série Nosso Lar, corpo astral, o Paracelso, né, século XVI, e a área mais ocultista e a teosofia também, corpo de Ti lá na China, corpo de Prana, Mana Mayakocha, Kama Mayakocha, os nomes todos que existem também na literatura hindu em cada área yogi. Então são muitos nomes para a mesma coisa. Corpo espiritual na Bíblia, lá em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, Paulo de Tarso chamando de corpo espiritual. E o corpo astral natural de toda a vibração aí, ocultista, muito comum aqui no Ocidente. Euri está ali, ele já existia lá, ele tinha um veículo de manifestação, ele não criou nada, ele encaixou, porque se não tem um elo entre o corpo humano e a mente, esse é o corpo astral. Como é que a mente, o corpo mental sem forma, vai habitar um corpo humano com forma? Tem que ter um intermediário, um invólucro energético, um perispírito, um corpo astral, um corpo espiritual psíquico para anexar a mente ao corpo humano. Esse é um mecanismo básico do processo de encarnar
aqui na Terra. Então, a pessoa não está formando o corpo astral, ela já tinha um antes. Agora, pode acontecer, e isso pode ser um motivo da confusão de alguns autores, e são autores variados, o seguinte: você olhar para a aura de alguém e ter tanta energia estranha, tanta forma mental, porque a pessoa é muito complicada, às vezes maldosa, cheia de, como se fosse uma fumaça escura na aura dela, ela está num momento ruim, está cheia de energia, você olha, nem as formas mentais ela consegue produzir direito, estão todas embaçadas ou deformadas, e aí você fala, essa pessoa não consegue coordenar direito a capacidade dela de pensar, de sentir, e fica uma massa nebulosa, e o corpo astral dela cheio de emoções estranhas, está todo fragmentado, parecendo que não tem um veículo definido. Não é porque não tem um corpo astral, é que a aura da pessoa está cheia de formas mentais fragmentadas. Ela tem problema com ela mesma, mental, emocional, isso se reflete numa massa nebulosa. E quando ela sai do corpo, essa massa nebulosa vai junto, e aí alguém olhou e falou, caramba, o corpo astral dela não está formado, é uma massa nebulosa. Não é isso não. O corpo astral está formado, mas a aura do corpo astral está cheia de formas mentais nebulosas, e isso levou a esse engano. Pelo menos é a minha opinião, a minha versão, e estou te dando embasamento do taoísmo antigo, do ocultismo, e estou te dando agora uma outra visão para entender. Tá? Já há veículos de manifestação, apenas o corpo humano é o mais denso. Você não está criando, não. E outra, outro dia vi um cara na internet dizendo que as pessoas não têm chakras. E ele citava uma linha do Tantra Yoga, dizendo que as pessoas têm a má formação da energia, ponto de energia não chega a ser um chakra. Gente, até animal tem chakra, você tem uma ideia. Então, o que acontece? Algumas pessoas, nesse bololô complicado dentro delas mesmas, os chakras são pequenos e nem parece que estão ativados, no mínimo de um ser humano normal. E aí a pessoa olha e vai falar, não tem chakra. Tem, mas está subdesenvolvido, não está ativado porque a pessoa está muito complicada. Então, isto levou alguém a achar que não tinha chakra. Isso eram somente pontinhos. Não. Todos têm chakras. Agora, o desenvolvimento disso e como isto aparece para um clarividente varia de caso a caso, mas todos têm chakras, até os animais. Eu me arrisco a dizer que até esse copo de água que eu estou segurando tem um campo energético todo poroso, cheio de furinhos de microchakras para a energia entrar e sair, porque a própria matéria é energia condensada. Então não tem como dizer que não há energia nem na matéria, se a própria matéria é energia. Imagina o corpo humano, o corpo espiritual com seus chakras, imagina se não vai ter aberturas energéticas. Agora, o desenvolvimento dessa abertura pode ser minúsculo, como pode ser bem expandido, mas achar que só seguidores de uma linha yogi tem chakra e o resto da população não tem, já é o fanatismo yogi de alguém. Então também estou alertando isso, não estou citando o nome nem nada, mas são coisas que aparecem e eu estou clareando de forma geral. Euri, quanto tempo aí? Falta 2 minutos? Acho que ainda dá para explicar algo. Outra coisa, quando uma pessoa sai do corpo, mesmo que a luz material esteja desligada ali, né, os fótons, as partículas de luz não estão ali saindo de uma lâmpada e a pessoa vendo a reflexão da luz nos objetos, está com a luz apagada, você não vê nada, né? Quando você sai do corpo, os olhos estão no corpo e fechados. Você não precisa de olhos para ver lá fora. Você tem o para-chakra frontal onde você percebe tudo. E aí, quando você sai, você percebe que há uma luminosidade tênue permeando todo o ambiente, que materialmente está escuro, mas há uma espécie de luminosidade, você percebe tudo. Tá? E muitos projetores vão narrar isso. Ela pode ser azulada, ela pode ser branca acinzentada. Você olha, cada objeto tem um campo, um duplo de energia. Você vê isso claramente na saída do corpo. Então, isto é a mesma coisa que o ocultismo antigo chamava de luz astral. A palavra astral do latim astrum, estelar, essa expressão foi muito divulgada pelo grande alquimista Paracelso no século XVI na Suíça. E o Paracelso falava, aquilo que tem origem na Terra é terrestre, mas aquilo que não tem origem na Terra veio das estrelas, é o estelar, e o estelar em latim é astrum.
veio do astral, porque não é físico. Daí foram surgindo expressões, corpo astral, plano astral, projeção astral e também luz astral, nos meios ocultistas. No século XIX, havia uma plede de ocultistas franceses que publicavam obras falando da tal da luz astral, principalmente o autor Eliphas Lévy, que era um ocultista que tem muitas obras dele traduzidas aqui no Brasil, né, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, tinha o pseudônimo Eliphas Lévy, que era uma divindade, uma entidade de cura que ele adotou como nome. Nos livros dele, Dogma e Ritual da Alta Magia, História da Magia e tantos livros, a Chave dos Grandes Mistérios, o Eliphas Lévy falava da tal da luz astral. Um pouco depois dele, algumas décadas, surgiu a ordem martinista, com ocultistas muito talentosos na França. Papy, Stanislas de Guaita, Martini de Pasquale e um pouquinho antes o Fabre d'Olivet. Toda essa parte dos ocultistas franceses eu lia muito quando eu tinha 17 anos. E então falava-se muito da luz astral. E principalmente o Papy, que aqui no Brasil todo mundo chama de Papus, né? Que na verdade não era francês, era espanhol, nascido em La Coruña. Com 1 mês de idade, a família mudou para Paris, ele cresceu como francês. Era o Dr. Gerard Encausse, né? Que usava o pseudônimo de Papy. Ele era médico também, um grande clarividente, um grande ocultista. E o Papy, principalmente, falava da luz astral. Ele tem um livro chamado Reencarnação, publicado no Brasil pela editora Pensamento, que é um livraço que quem quiser pesquisar esse tema da luz astral pode aprofundar. E isso é visto nas saídas do corpo, uma luminosidade natural permeando a tudo. Daí o nome luz astral, tão classicamente, que não era tão associado à saída do corpo no passado. Mas hoje eu estou correlacionando para fazer um link de uma coisa com a outra e vocês compreenderem. Bom, por hoje, Euri já está me avisando que já acabou o segundo bloco. Passou rápido, hein, Euri? Adiantou o relógio, né, cara? Você disse que não ia fazer isso em 2025. Mas é pressão do Tomás, né? Ele está com medo do Tomás, ele está fazendo o trabalho dele aqui. Então, gente, parar por aqui, tá? Domingo que vem a gente está de volta aí com o programa, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem assistindo ou ouvindo o programa. Há almas boas, tranquilas e magnânimas.